Para ter sucesso uma das áreas mais disputadas do mercado, é preciso dominar competências específicas e desenvolver novas habilidades. Habilidades de uma nova era, a era da trabalhabilidade. Uma pós-digital na EBRAD torna você um expert. Desenvolve sua autonomia com um ensino prático e interativo. Amplia o seu network com sumidades do direito e profissionais atuantes. Traz reconhecimento, chancelando a sua atuação para construir uma trajetória admirável no universo jurídico. Atualize as suas ambições. EBRAD, seu diferencial. Boa noite a todos e todas. Tudo bem, turma? Boa noite. Aos nossos alunos presencialmente aqui no campus São Judas, Unidade Moca, e a todos os nossos alunos do curso de Direito do Ecossistema Ânima. Sejam bem-vindos à nossa aula magna do curso de Direito do Ecossistema Ânima. Iniciaremos as nossas apresentações com dois ilustres convidados, alunos do nosso curso, que vão apresentar o nosso palestrante e o início das nossas atividades nessa noite de hoje. E assim, sem delongas, já convido o nosso querido aluno Rafael para o início dos trabalhos. Uma salva de palmas para o Rafael. Olá, boa noite, estudantes, educadores e educadoras do Ecossistema Ânima. Meu nome é Rafael Vieira Lacerda Simões, sou estudante de Direito na Universidade de São José Tadeu, no campus Paulista, e sou diretor do Centro Acadêmico Professor Alberto de Mesquita Camargo. Hoje, eu tenho a honra de fazer a abertura desse marco em nosso semestre acadêmico. Em nome da EBRAD, a Escola Brasileira de Direito, e da Ânima Educação, cumprimento a todos os acadêmicos e docentes presentes nessa noite, em nosso auditório, e também aqueles que acompanham o evento pelo nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula magna do curso de Ciências Jurídicas do nosso ecossistema, que contempla as instituições AGES, FADERGS, FASE, FPB, IBMR, Milton Campus, Sociesc, UAN, UNA, UniBH, Unicuritiba, Unifax, UniFG Bahia, UniFG Pernambuco, UNP, Uniriter, Unisul e o SJT. É um ecossistema gigante. E uma noite tão especial, apresento a vocês os nossos convidados. Representando o Ecossistema Ânima, contamos com a presença do Dr. João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Procurador Jurídico-Geral da Ânima Educação e presidente das faculdades Milton Campus e da EBRAD. Uma salva de palmas para o Dr. João. Do professor Pablo Moitinho de Souza, coordenador regional São Paulo da área de Ciências Jurídicas. Uma salva de palmas para o professor. Da professora Elizabeth Mariucci Lopes, coordenadora do curso de Direito da Universidade São Judas Tadeu, Unidade Moca. Uma salva de palmas. Elegantérrima. E do nosso convidado especial, o professor Flávio Tartucci, que trará importantes reflexões sobre um tema de muito interesse ao acadêmico da área de Ciências Jurídicas: desafios atuais do direito civil brasileiro. Uma salva de palmas, mestre. O nosso professor Flávio Tartucci é patrono regente do curso de pós-graduação em Advocacia do Direito Negocial e Imobiliário da EBRAD, pós-doutorando em Direito Civil pela USP, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Contratual,
presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em São Paulo, professor, advogado, parecerista e consultor jurídico em São Paulo. Também está aqui conosco a minha colega da Universidade de São Judas Tadeu, Thalita Raquel de Aquino, que convido para dar alguns recados importantes para vocês. Uma salva de palmas para a Raquel. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa noite com convidados tão ilustres e importantes para o cenário das ciências jurídicas em nosso país. Como o Rafael disse, tenho alguns recados importantes antes de dar a palavra aos nossos convidados. O primeiro é que esse encontro vai gerar certificados aos estudantes do ecossistema Ânima. E, para isso, vocês precisam preencher o formulário que está disponível na descrição do YouTube ao final do evento e que será projetado no telão para os presentes no auditório. O recado número 2 é que o professor Flávio Tartucci responderá algumas perguntas essa noite. E o formulário para envio das perguntas, que serão selecionadas, também está disponível na descrição do YouTube. Por fim, para todos e todas que estiverem assistindo o evento de hoje, preparamos condições especiais de matrícula na pós-graduação em Advocacia do Direito Negocial e Imobiliário, que tem como patrono o professor Flávio Tartucci. Para saber mais, basta acessar o QR Code na tela. Bom, recados dados, passo a palavra para o Dr. João Batista para suas considerações iniciais. Obrigada. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meus amigos, é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez na Universidade de São Judas Tadeu, sediando essa aula magna com o nosso querido professor Flávio Tartucci, um dos maiores nomes do direito no Brasil, em especial na área do direito civil, e nosso patrono na EBRAD do curso de pós-graduação de Direito Negocial e Imobiliário. O professor Tartucci enfim, é um expoente do direito e, para nós, é uma alegria muito grande, e aqui falo, professor Tartucci, para todo o ecossistema Ânima, desde já desejando uma boa noite aí a todos e uma excelente palestra, um excelente evento. Ecossistema este que conta com mais de 50 mil estudantes na área do direito, seja na graduação e na pós-graduação. E merece nada mais, nada menos do que o melhor. E, para falar em melhor, eu apresento a vocês e passo a palavra, sem mais delongas, para o nosso professor Flávio Tartucci. Boa noite, bom evento a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, aqui na São Judas, faculdade com muito nome, muito prestígio. Várias pessoas com quem convivi na minha vida até aqui se formaram aqui nessa casa. E sempre que eu estou numa faculdade importante, eu gosto sempre de passar uma mensagem, que é algo que eu aprendi lá no Largo São Francisco, na USP, onde me graduei, onde fiz meu doutorado e encerro meu pós-doutorado, os senhores terem orgulho da instituição que vocês estudam, porque essa instituição tem história, essa instituição tem, sem dúvida alguma, e é sempre bom alguém de fora falar, porque às vezes a gente está dentro e a gente não percebe. E essa instituição tem uma função social importante. Afinal de contas, toda a faculdade de Direito, em todos os países do mundo, sobretudo nos países que têm o nosso modelo romano-germânico, o modelo que existe na Terra, estou falando aí especialmente do direito civil, há mais de 3.000 anos, e que ajudou a construir a civilização. Nós poderíamos estar em outro estágio da civilização, poderíamos estar melhor, mas poderíamos estar pior também. E, sem dúvida alguma, as instituições de direito, os juristas, no meu caso, os civilistas, têm uma participação muito importante na construção da civilização. Eu tenho 46 anos de idade, 120 anos de cabeça, de mentalidade,
E eu já percebi, e até sei, talvez por outras experiências, e é importante vocês saberem, que os istas, vários istas que existem por aí, inclusive os oportunistas, desaparecem, mas os juristas permanecem. Os juristas têm um papel fundamental de construção da sociedade e dos seus pilares fundamentais que construíram a civilização. Então, quero aqui felicitar a todos aqui da São Judas, essa escola, que é uma importante escola na formação do direito, não só na nossa cidade, mas também no nosso estado. Repito, vocês que estão aqui comigo no auditório, tenham orgulho da instituição que vocês estudam. Quero também felicitar os alunos que nos assistem online, sei que temos aí uma quantidade, já começou, meu Instagram começou já a bombar, e hoje eu acho que vai ser o recorde, porque estão falando aí uma quantidade absurda, de quase 10 mil alunos assistindo essa aula, então o que para mim é mais uma responsabilidade. Quero felicitar também os alunos do Ecossistema Ânima, algumas instituições nas quais já estive, então, mandar uma saudação para os alunos da Unicuritiba, onde já estive, da UniBH, da FASÉ, IBMR, AGES, Unifax, aliás, onde estive várias vezes a convite do professor Rodolfo Pamplona, lecionando, inclusive, na pós-graduação, Unifig da Bahia, Unifig de Pernambuco, Milton Campos, onde não estarei, mas pretendo estar, aqui é São Judas, óbvio, a Anhembi Morumbi, Unisosiesc, Unisul, Uniriter, que é outra instituição também de referência, tenho vários amigos professores que lá lecionam, e a FADERGS, do Rio Grande do Sul, me parece, né? E mandar uma saudação para a Unisul, acho que é a unidade ainda em Tubarão, estive lá também, nos idos de 2003. Aliás, a Unisul tem um traço importante na minha carreira, porque foi lá que foi lançada com ela e com o Instituto Luiz Flávio Gomes, a primeira pós-graduação à distância, que foi em Direito Civil, em 2003. E, no meu caso, as pessoas sempre perguntam, né, como eu escrevi os livros, e tudo tem um começo, e é importante sempre a gente lembrar do começo, né? Os meus livros começaram com um roteiro de aula. Eu ministrava aula e dava um roteiro para os alunos acompanhar o roteiro. Depois, esse roteiro virou uma apostila completa de Direito Civil. Depois da apostila, foi feito esse curso na Unisul, e eu preparei o material da pós, que era sobre parte geral e teoria geral das obrigações. E aí foi sucessivamente, livro para concurso, manual, e foi assim que começou. Então, eu quero mandar uma saudação para os alunos também da Unisul, porque foi muito importante aí na minha carreira esse curso de pós-graduação lançado em 2003, inclusive na minha carreira como autor de livro. Quero saudar aqui os professores da casa, o professor Elizabeth, o professor Pablo, que foi meu aluno, né? Aí você vê, quando o professor que já está velho foi seu aluno, é porque você está velho pra caralho, né? A verdade é essa, né? E já vou pedir desculpa, João Batista, pelos palavrões, eventualmente, porque é aula para aluno de graduação, então o nível é um pouco diferente. Não que eu vou baixar o nível, né? Mas também não é aula de mestrado, que eu vou sentar aqui e ficar falando sobre ontognosiologia realiana e algumas viagens que se tem por aí. Eu só tenho que ter cuidado que essa aula vai ficar no YouTube, né? Então, tenho que me segurar um pouco. Depois, algum filho meu vê essa aula e vai puxar a minha orelha. Bom, eu começo a minha palestra para dizer a vocês que o direito civil ele não é melhor nem pior do que nenhuma área jurídica. E que essa história de que civil é melhor que penal é melhor que civil, ela chega a ser infantil, até rimou agora, né? Matéria boa é a melhor que aquela que você melhor se adapta, que você trabalha melhor, que você é feliz, né? E para aqueles que assim pensam, é aquela que você vai ganhar mais dinheiro, né? Porque tem muita gente que está aqui fazendo a faculdade, sendo bem sincero, para ganhar dinheiro, é ou não é? Para ser rico, né? Rico, poderoso, não é isso? Tudo bem, muitos vão se frustrar com isso, mas, em regra, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês vão ganhar dinheiro. Vocês têm que agora comemorar. Dinheiro vocês vão ganhar. Vai demorar um pouco, né? Vai demorar. A vida no direito ela é espartana, e depois ela passa a ser ateniense depois de uns 10 ou 15 anos de formado, né? Tem um pessoal na internet que diz que não, né? Eu até brinco que é arraste para cima, nulidade absoluta, arraste para o lado, nulidade relativa, inscreva-se no canal e se dê mal, né?
pessoal que está vendendo pirâmide aí na internet, né? E nós que somos advogados já velhos, a gente sabe qual é o final dessa história, né? Pessoal que vende pirâmide. O Brasil é o país que tem mais pirâmide hoje no mundo, é o Brasil, né? Pirâmide econômica e de outros tipos, né? Sabe onde esse pessoal que vende pirâmide vai parar, não? Na cadeia. São as coisas engraçadas, né? O cara mais rico do mundo não tem nada, cara. Qual que é o nome dele? Music, Elos, Music, Moscomuli, sei lá o nome desse cara. Qual é? Eu não vou falar, não, senão me processa, né? Mas tudo bem. Mas não tem nada, né? Estranho, né? E o direito, especialmente o direito civil, ele tem uma função de dar lastro às coisas, mas eu vou deixar para falar depois. Eu estava dizendo que é uma carreira que dá dinheiro, vocês vão se dar bem, vai demorar um pouco, 10, 15 anos depois, com muita persistência, sapato furado, né, roupa surrada, 8 horas da manhã, sai de casa, chega 8 da noite, né, vida louca total, hashtag vida louca, vida difícil, né, mas vocês vão ganhar dinheiro. Mas vão ganhar também síndrome do pânico, obesidade, problemas mentais, né, infarto, AVC, Rivotril com 40 anos, né? Um dia desse eu falei Rivotril com 40 anos, o cara gritou na aula, eu já tomo com 18, professor. A coisa está complicada. Por enquanto, doutor João Batista, eu me livrei aí do Rivotril, né? Eu estou ainda tomando cerveja belga. Vocês já tomaram cerveja belga, não? Cara, é assim, você toma... Eu vou te recomendar uma cerveja, vai devagar. Chama Duvel. É 8,5% de álcool. Cara, eu tomo 2, eu me sinto ministro do Supremo, sabe? Já começo a falar algumas coisas para mim mesmo, né? Vai devagar, né? Mas no começo é Brahma mesmo, Brahma. Como que chama aquele negócio vermelho que vocês tomam? Corote, né? Essas coisas que vocês bebem. Demora para chegar nesse ponto. Mas eu ainda não cheguei no Rivotril, não. Já era para ter chegado, mas estou resistindo. Mas voltando, estava dizendo para vocês, o direito civil, eu sou feliz com o direito civil, acredito que o professor João Batista também, vocês vejam, né, o diretor-geral aqui, a bala que matou John Kennedy da instituição é civilista, né? Que orgulho nosso, né? E o direito civil, ele é o mais antigo dos direitos, o mais velho, o mais experimentado, e isso é bom, né? Porque direito é uma matéria de velho, não velho de idade, velho de espírito, de experiência, de cultura, de história, em resumo, de gente que é chata, né? Nós somos chatos, geralmente a gente casa, inclusive com pessoas que são também da área jurídica, porque são os únicos que nos aguentam, né? E o direito civil, como eu falei aqui no começo, é uma dessas disciplinas das mais antigas, que tem alguns pilares bem conhecidos, que são os pilares que vocês estudam na faculdade durante lá os seus 5 anos, que são o contrato, a propriedade, sobretudo a gente fala a propriedade privada, a empresa, né, lá em Minas a gente fala a firma, né, lá no interior de Minas, de onde eu sou, lá das Furnas de Minas Gerais, não lá de onde vem o professor João Batista, né, que é de Belo Horizonte, né, e eles falam um pouco diferente, né? Vocês já perceberam, há um mês que eu não vejo vocês, né? É diferente do jeito que eu falo, e eu sou um caipira com muito orgulho. Então, a firma quer dizer a empresa, a família, hoje até a gente utiliza a expressão as famílias, né? Pela tendência de se reconhecer as várias entidades familiares, e a herança. Esses são os grandes pilares do direito privado. E o direito privado tem regras, como eu falei aqui no começo para vocês, que são regras universais. E o que eu posso dizer é que eu não sei as outras matérias. Eu não sei só a matéria, professor Pablo. Não sei, eu sei, você já me falou qual é. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Não sei, depois alguém pode falar. Mas a minha matéria e a matéria do professor João Batista, ela funcionou, funciona e funcionará. Mais uma vez, a nossa matéria passou por um grande teste. Aliás, os grandes testes da história da humanidade, que agora voltaram, infelizmente, com toda a força,
São os 3 cavaleiros do Apocalipse. Que vocês me desculpem, da minha geração e do professor João Batista para cá, nós achávamos, até por mimo e arrogância, que nós tínhamos vencido, e nós não vencemos. E a humanidade, infelizmente, nunca vencerá, que é a tríade: peste, guerra e fome. Infelizmente, nós vivemos nesse momento, de novo, essa tríade dos 3 cavaleiros do Apocalipse, que tendem a destruir a humanidade, a acabar com a humanidade na face da Terra. E mais uma vez, e eu digo a vocês porque os meus coleguinhas falam que eu fiquei conservador. Sim, fiquei. Por quê? Porque eu percebi que os institutos tradicionais do direito civil foram os que deram a resposta na maior crise que nós passamos na nossa história. E que nunca mais a gente vai esquecer. A nossa geração é marcada pela peste, infelizmente marcada por uma guerra que pode se intensificar e pela fome. E eu vou conclamar vocês, estudantes de direito que me assistem, eu sei da expansão dessa aula, porque eu vou falar aqui algumas coisas que eu falei muito em 2021, quando eu estava recluso, lá no litoral de São Paulo, fiz, por uma questão de previsibilidade, o famoso Fugere Urbem, que vem lá do direito romano. Aliás, vou contar uma coisa para vocês. Acabou a primeira onda da pandemia em 2020, aliás, eu fui um dos primeiros a falar, vocês podem ver várias lives aí, que isso ia durar 2 anos, que ia morrer gente pra caramba, que não existiria novo normal, como não existe, e que o mundo ia entrar num redemoinho que nunca mais ele poderia sair dele. Por que eu acertei tudo isso? Onde eu acertei? Foi um espírito que falou no meu ouvido? Pode ser também. Para quem acredita. Porque eu li livro. Não é isso? Porque assim, eu fui consultar a fonte, que é a fonte fidedigna. E não é Zap Zap nem Facebook. E muito menos Netflix. Apesar de que a série da Advogada Extraordinária é muito boa, mas não é fonte de formar direito. E eu vou falar uma frase que eu falei lá em Passos, na minha terra natal, antes da pandemia, e que foi muito forte, e que eu tenho dito muito em todas as faculdades que eu vou. Vou falar 3 vezes. Não se forma jurista com rede social nem com Netflix. Repito, não se forma jurista com rede social nem com Netflix. Terceiro, não se forma jurista com rede social nem com Netflix. Jurista, transformador da sociedade, e que geralmente tem uma vida muito boa, dele e de quem está em volta dele, é formado com testa no texto e com estudo de fonte fidedigna, com livro. E muito livro. Estudar até ficar piradão. Não é para rir, não, é para chorar, porque agora vocês estão rindo, na hora do estudo vocês vão chorar. E está aqui alguém que no mestrado teve pedra nos rins e no doutorado síndrome do pânico. Porque o pessoal acha... Aliás, quando eu escrevi aquele livro, Manual de Direito Civil Volume Único, eu fui internado 5 vezes em 2010. Doidão, piradão. Os meus colegas, aliás, falam que a minha marca é que eu sou obcecado por direito civil. E realmente eu sou. Não precisa nem ser tanto assim. Eu penso em direito civil, o pessoal pergunta, quantas horas você estuda por dia? 15, 16, o tempo que eu estou acordado. Inclusive sábado e domingo e feriado. Eu penso e respiro direito civil quase todo o meu tempo. O grande problema é que eu tenho hiperfoco e eu fiz isso um pouco com a pandemia. Tinha amigo meu que ligava, não ligava para o médico, ligava para mim. O meu IgG deu não sei quanto, eu estou protegido? Eu falei, não sei qual é o índice de proteção de IgG, e acertei essa também, para dizer que você não vai pegar de novo. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Por que que chegou no final de 2020, todo mundo comemorando que tinha acabado a pandemia, eu cheguei para minha mulher e falei, vamos comprar um imóvel fora de São Paulo e vamos cair fora daqui. Porque a segunda onda vai ser devastadora, vão morrer 4 a 5 mil pessoas por dia no Brasil. E eu acertei ou errei? Por quê? Porque está no livro, cara. Qualquer livro de pandemia, qualquer história de pandemia, a segunda onda foi pior do que a primeira. E a terceira fica entre a primeira e a segunda. Essa não foi por conta de vacina. É só pensar e ler, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E eu estou falando aqui de pandemia, mas no direito é a mesma coisa. Na história da humanidade, quantas pandemias virais foram controladas por remédio? Vocês sabem a resposta?
Nenhuma. E por que ia ser agora? Olha a arrogância que a gente tem. E aí ia ser no Brasil que ia funcionar. Nenhum prêmio Nobel de Medicina da história ia funcionar aqui. Cara, vamos ler livro, vamos estudar. E não vem pelo zap, assim, de graça, a informação correta. Vocês são formadores de opinião, vocês não são meros consumidores de informação errada. Vocês precisam estudar as fontes corretas. E uma série de coisas que vão acontecer, infelizmente, vão acontecer. Não vai ser uma palestra depressiva só, porque no final eu vou falar e vou trazer aqui algumas coisas que a gente pode fazer, e a importância que os operadores do direito têm naquilo que o ser humano é humano. Não sei se vocês leram um livro de uma autora holandesa, foi um dos que eu li na pandemia, eu esqueci o sobrenome dela, eu acho que é Hetzger, algo assim, chamado Humanidade. Uma visão otimista da humanidade. Como eu sou pessimista, eu parei lá na página 100 e pouco. Né? Mas ela começa o livro mostrando por que o Homo sapiens dominou a Terra e não foi outro ser que dominou. E ela faz uma comparação do ser humano com outros seres e mostra, por exemplo, que o Homo de Neandertal tinha mais força e um QI mais elevado que o nosso. E por que foi o Homo sapiens que dominou e não foi o Homo de Neandertal? Por quê? O que nós temos de diferença que os outros não têm? Não é QI, não é força, é o quê? Resiliência, e eu vou falar da importância da resiliência no direito civil daqui a pouco, e a condição de adaptação. Né? Eu gosto sempre de contar essa história. Pô, o personal que lá no começo da pandemia estava sem trabalhar, virou professor de pilates, porque ficou todo mundo com problema, e de beach tênis, que virou uma febre. Esse é um exemplo que não tem nada a ver com direito e mostra a condição de adaptação do ser humano. Isso seria para o curso de educação física, mas serve aqui também. Então, senhoras e senhores, voltando aí, quando eu estava lá, recluso no Guarujá, esperando a segunda onda passar, isolado, tinha feito Fugere Urban, eu dei várias palestras para várias instituições, e algumas dessas coisas eu vou aqui repetir para vocês, como já repeti. Mas voltando aí ao direito civil e contando o que aconteceu, eu vou pegar de 2019 para cá, sobretudo com a pandemia, e para onde nós estamos caminhando. E nesse contexto, claro, né, que vocês, muitos aqui vieram aqui para perguntar e falar, e eu? O que eu posso fazer? Como é que eu posso aproveitar? Qual que é a dica para que eu consiga aquilo que eu estou buscando? Porque cada um aqui tem uma missão. Eu fiz uma brincadeira, tem gente que aqui está querendo ganhar dinheiro mesmo. Tem gente que quer transformar a sociedade. Tem gente que quer ser professor. Tem gente que quer ensinar os outros. E tem gente que está no curso para fazer amizade e para ser feliz. Eu até brinco que no direito civil, eu não estou no direito para fazer amizade. Conquistei várias, até porque eu gosto de trabalhar de turma assim, mas inimigos também. Porque isso é próprio, inclusive, da nossa área. Né? Aliás, de todas as áreas. Né? Eu, semana passada, fui num show de stand-up, que era de uma turma, aí eu perguntei lá para o meu amigo Bunazar, mas o fulano de tal não está nessa turma? Não, ele é do outro grupo. É igual a nossa área. Né? Então, tem grupos diferentes. Ah, entendi. Não pode nem falar o nome dele. Não, nem fala o nome, porque ele é da outra turma, é outra escola. Né? Então, eu entendi muito bem. Bom, mas o que aconteceu é que é impressionante como a história se repete. Início de século, a humanidade geralmente namora com alguns conceitos que são até destrutivos. Foi assim no início do século XX e está sendo agora no início do século XXI, como já foi em outros momentos da história. Depois vocês fazem uma busca, por exemplo, da quebra, dos principais casos de bolha econômica e de pirâmide, que é o caso da quebra da empresa do Mississippi, que é um caso notório de bolha, que isso é comum na conduta humana e que a gente está, na minha opinião, pelo menos, próximo disso acontecer de novo. De novo, por falta de lastro das coisas. Porque eu ia falar do lastro, por que eu falei tanto aqui da atuação dos juristas em geral? Médicos fazem milagre, mas nós também fazemos. Nós damos lastro às coisas. Nós damos lastro às coisas, fundamento para as coisas, fundamento para os contratos, fundamento para as empresas.
fundamento para a propriedade, olha para um prédio em construção que foi construído. Aliás, a pessoa vai comprar aquele prédio, ela vai chegar lá no stand, e o que ela vai comprar? Nada, não tem nada. Nada, é verdade, vai chegar no stand, quanto custa? 1,5 milhão. Vou pagar financiado. Você vai olhar, e cadê o prédio? Você vai ter que confiar e acreditar que vai virar um prédio o seu apartamento que você viu decorado. E quem é que fez a mágica e todo o mecanismo para gerar aquele prédio? O direito privado. Com premissas que se repetem no mundo inteiro. Nós temos essa missão de dar lastro efetivo às coisas, segurança às coisas, certeza às coisas. E eu quero dizer, e voltando ao professor Pablo, que o direito civil funciona e as premissas são iguais no mundo inteiro. Eu vou dar 2 exemplos de 2 professores da América do Sul. Antes da pandemia, em 2019, eu fui para o Chile, adoro ir para o Chile, mas eu não gosto de ir para Santiago, não, eu gosto de ir para o interior do Chile. Todo lugar que eu vou, como eu sou do interior, eu gosto de ir para o interior. Então eu fui para Colchagua, o melhor vinho do mundo, né? Vale do Colchagua, Santa Cruz, é lá onde tem o caipira chileno, eu esqueci o nome que se utiliza para o caipira chileno. Já foi lá, professor Pablo? Colchagua não, muito bom, muito. Fica a indicação do professor Tartucci, né? Primeiros honorários que vocês ganharem aí, vão para o Colchagua, né? Afinal de contas, é para isso que a gente ganha honorários também, para se divertir, né? Então, voltando para o Chile, eu fui conhecer um professor da minha geração, um chileno, fui indicado por um amigo meu lá de Brasília, o professor Carlos Elias, que é assessor do Senado, o professor Christian Banff Del Rio, um pouco mais velho do que eu, estava eu, minha esposa, ele apareceu lá e nós começamos a conversar. Nós conversamos por 2 horas. Tudo o que ele pensava, defendia e acreditava era totalmente igual ao que eu pensava, acreditava e defendia. Ele fazia as mesmas coisas do que eu faço. Hoje, eu fui advogado de contencioso civil por muito tempo, umbigo no balcão, né? Cara de ir no fórum, fazer audiência. Hoje, eu confesso a vocês que eu não sei muito bem como, eu faço boutique jurídica. O que é boutique jurídica? Dou pareceres em grandes processos, grandes mesmo, e julgo o processo em arbitragem privada, né? Que são processos muito grandes. Os maiores processos do Brasil não estão no Poder Judiciário. Os grandes mesmo, estão em arbitragem privada, ou no Brasil, ou fora do Brasil. Processo bilionário, por exemplo, né? Então, a vida me levou para esse caminho. E ele fazia tudo igual. Pensava igualzinho, vamos falar agora sobre responsabilidade civil. Tudo igual. Contrato, tudo igual. E eu nunca tinha visto o cara na minha vida. Por que a gente pensava igual? Por quê? Porque o direito é o mesmo. Porque as premissas são as mesmas. Porque a construção teórica é igual. Totalmente igual. E eu saí até feliz, emocionado desse dia. É impressionante. Agora, há pouco tempo, né, a pandemia tinha melhorado, eu recebi na minha casa para o café da manhã o maior jurista do Peru, o professor Henrique Varsi, que, aliás, usa muito doutrina brasileira, né? No Brasil a gente ensina escada pontiana, lá no Peru ele ensina a escaleira pontiana, igualzinho a gente ensina aqui. E aí ele foi na minha casa, eu moro no 23º andar, aqui na aclimação, tem uma baita de uma vista da cidade, dá para ver até o fogo de Cubatão, as pessoas não acreditam, mas dá para ver, pela posição, porque é a parte mais alta da cidade de São Paulo. A Paulista, não sei se vocês conhecem a geografia da cidade, a Paulista é o lugar mais alto, a aclimação é logo depois, dá para ver o fogo de Cubatão. E aí ele estava lá de manhã, ele foi lá, deu um giro, e ele soltou uma frase, que foi a primeira frase que eu falei quando eu fui comprar esse imóvel. Você imagina? E eu não falei nada para ele. Ele falou a seguinte frase, que beleza. E foi o direito civil que construiu. Todos aqueles... É verdade, gente. Não foi o direito penal que construiu. Desculpa. Né? Pode ter acontecido alguns crimes nessa construção, mas... E desculpa aí se tiver algum professor de direito administrativo. Tem algum aí? A professora Elizabeth. Desculpa, professora, também não foi. Aliás, direito administrativo tentou atrapalhar. Né? E foi o direito civil. Custe o que custar. É o que tem para hoje.
você vai viver nesse mundo. A tua geração, você está aí por uma razão, vai viver nesse mundo. Foi o direito civil que construiu. Foi a frase que ele falou. Eu falei, estou até emocionado, professor. Por quê? Porque foi a mesma frase que eu falei a primeira vez que eu vim aqui. Falei para minha mulher, que também é da área jurídica. Aí eu falei, pois é. E depois a gente ficou discutindo direito civil, estatuto da pessoa com deficiência, as mesmas críticas, direito de família, sucessões, reprodução assistida, tudo igual. Então, isso tudo é para escrever, porque tem uns idiotas aí que querem destruir tudo, dizendo que nada funciona, que é uma porcaria. Não é verdade no direito civil. O que acontece, sempre aconteceu, é que brasileiro não sabe perder. Não sabe perder. E só não sei se veio do futebol, não sabe perder. E, ultimamente, que nós vemos um mundo muito louco, repetindo o início do século XX, individualismo, polarização, burrice, falta de formação intelectual, falta de leitura, quase uma bestialidade, as pessoas perdem, e os meus coleguinhas também fazem isso. E aí querem fazer ruptura institucional. Nada presta. Nada presta. Porque é contra aquilo que se pensa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E isso eu falo muito para advogado. Em Estado democrático de direito, não dá para cada advogado ter um direito no seu próprio escritório. E não dá para cada um de vocês terem um direito na própria cabeça de vocês. O direito é universal. E você tem que seguir. E na sua carreira... Cara, é difícil explicar, hoje é até difícil explicar isso, eu não sei porque a gente tem que explicar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós estamos numa casa de direito. Vocês vão trabalhar com direito, né? Tá certo? Todo mundo vai, pode ser que não vá, alguém não vai trabalhar com direito? Todo mundo vai trabalhar com direito, né? Vou falar uma coisa para vocês, direito é formado por lei, decisão jurisprudencial, na minha área a gente não contesta a decisão do Supremo e do STJ, cumpra-se. Se naquele exemplo o cara vai fazer um prédio e ele quer contrariar a jurisprudência, querido, o prédio não sai. Ele vai ser embargado por alguém lá da matéria da professora Elizabeth. Tem que cumprir regra. Vocês vão ter que dominar o direito, que é composto por lei, doutrina, jurisprudência, decisão do Supremo, decisão do STJ. É isso aí, é uma cartilha que os senhores vão seguir. Não está afim? Cai fora. Aliás, não está afim de estudar, não é a tua área também. Goodbye, so long, farewell, auf Wiedersehen, arrivederci, hasta la vista, baby. Tchau. Então é bom fazer essas advertências, né? Vai ter o que você busca, vai ter poder, vai ter dinheiro, mas também tem alguns ônus. Uma coisa também que é legal no direito, e o direito civil te dá isso se você quiser. Eu lembro quando eu fui uma vez assistir uma aula do professor Fernando Araújo, lá na Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal. Era a primeira aula do semestre. O professor Araújo entrou na sala, a sala inteira levantou para ele entrar. E só depois que a gente sentou, a turma inteira sentou. Olha o respeito. E ele começou dizendo para os alunos lá de Lisboa o seguinte: vocês são possivelmente alguns dos melhores da geração de vocês. E ele é liberal, quase libertário, e ele falou uma frase linda. Vocês estão começando uma carreira que, se vocês quiserem, vocês nunca mais vão precisar obedecer ordens de ninguém, desde que você siga as regras. É isso que vocês têm pela frente. Mas, vamos lá, vamos voltar a falar do direito civil, eu não esqueci não. Eu estava dizendo a vocês que todo início de século a humanidade namora com algumas coisinhas que não dão certo, que nós já sabemos que não dá certo. É só ler livro de história. E, aliás, o direito civil tem uma diferença também, porque ele é o mais antigo, ele foi forjado com essas crises. Com peste, com guerra, com fome. Eu vou mostrar para vocês como as coisas se repetem.
E aí, nessa ideia de individualismo, no Brasil, na minha área, em 2019, aliás, eu vou falar sobre isso amanhã num evento da UNAMA, online, lá de Belém, surgiu a Lei da Liberdade Econômica. Na verdade, uma MP, uma medida provisória, a 881, que surgiu no Ministério da Economia com uma visão ultralibertária do direito, de alguns juristas que fazem parte lá do Instituto Mises von Ludwig. É importante a gente fazer uma diferenciação entre liberal e libertário. Porque um civilista, naturalmente, ele é liberal, porque ele não acredita no direito público, ele vai para o direito privado. Aliás, eu acho que tudo deveria ser privatizado, com alguma outra exceção. Mas eu não acho que tem que ser livre, sem controle, porque o direito existe justamente para falar, não pode. E o direito civil tem regras de experiência que foram consolidadas. Por exemplo, eu posso colocar dentro de um contrato tudo o que eu quiser? Não. Mesmo se for um grande contrato celebrado entre grandes empresas, paritário e amplamente negociado, contrato de seguro empresarial, contrato de construção, contrato de seguro garantido, posso? Também não. Existe uma definição no direito civil que tem mais ou menos uns 500 anos, que antes se falava autonomia da vontade, hoje se fala mais autonomia privada, que é a premissa de que eu tenho liberdade de contratar, mas eu tenho que respeitar a norma cogente ou de ordem pública que todo ordenamento jurídico tem. Todos os países de sistema da civil law que construíram a sua civilização, Europa continental inteira, América do Sul, América Latina, tem essa premissa. E funciona. Funcionou, funciona e funcionará. Custe o que custar. Muito bem. Veio essa medida provisória tentando destruir o direito, e o que aconteceu? Na história recente, uma coisa muito curiosa, os civilistas, sejam civilistas de um viés mais progressista, sejam civilistas de uma visão mais conservadora, se uniram e reagiram contra essa MP. E nessa época nós atuamos de uma forma até descoordenada. Depois houve uma coordenação, inclusive, para fazer o RJET, que foi a lei que criou o regime emergencial transitório em direito privado, sob a liderança do professor Otávio Luiz Rodrigues, que é um dos nossos líderes do direito civil brasileiro. Mas a gente atuou de forma desordenada e a gente conseguiu controlar essa lei. A lei, na verdade, da liberdade econômica, ela tem um direcionamento muito claro. Ela é dirigida para grandes contratos. Contratos empresariais, contratos paritários, não muda nada o direito do consumidor, não muda nada, aliás, até protege mais, o regime dos contratos de adesão. Mas ali se iniciou, e essa foi uma tendência que nós vimos no direito civil, uma tentativa de destruição, já que muita coisa estava ruim, de destruição dos institutos civis que sempre funcionaram. E não deu certo, porque houve uma união dos civilistas de controle dessa lei. Na verdade, a lei da liberdade econômica, como eu disse aqui a vocês, ela é dirigida para grandes empresas, traz uma ideia de menor intervenção, e tem que ser mesmo, se eu tenho contratos empresariais, contratos paritários, a intervenção de quem julga, seja um juiz togado, seja um árbitro, tem que ser menor. Diferente de um contrato de consumo. Diferente, por exemplo, eu dei esse exemplo, quando você vai comprar um imóvel na planta, de forma financiada, porque esses são os contratos com maior abusividade do Brasil. São os contratos mais abusivos, né? E, aliás, nós trabalhamos, inclusive, essas abusividades no nosso curso de pós, que está aqui na EBRAD desde 2017. Mas veio a lei da liberdade econômica e essas premissas. Menor intervenção, fortalecimento daquilo que foi pactuado. E, realmente, contrato é feito para ser cumprido. Se o contrato for bom, justo, equilibrado, não tiver nenhum problema, pacta sunt servanda. Os contratos fazem lei entre as partes. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, pela experiência de vida de vocês, daquilo que vocês veem. Os contratos no Brasil são, letra A, justos, bem feitos e equilibrados, em regra, ou letra B, injustos, mal feitos e desequilibrados? A ou B? B. Alguém acha que é A?
Então eu vou dizer pacta sunt servanda para eles? Para esses contratos injustos, desequilibrados, em que, aliás, você não teve nenhuma margem de negociação? Claro que não. Diferente se, por exemplo, uma empresa de infraestrutura faz um seguro de uma barragem. E aí o contrato tem uma série de sofisticação. Se você tem um transporte ferroviário de grãos, de produção, do agronegócio, claro, aí nós temos agentes econômicos potentes, assessorados com advogados, e a intervenção tem que ser menor, né? Mas, de qualquer forma, 2019 foi assim, esse ar libertário, esse ar liberal. E eu vou dizer uma coisa, tem uma expressão em alemão que é Zeitgeist, fantasma do tempo, espírito do tempo. Não tem muito como lutar, você pode fazer adaptações, mas o espírito do tempo é inquestionável. Eu vou dizer uma coisa para o senhor João Batista, e vou falar que é uma questão interessante, né? Eu estava comentando com você essa história do todos, todas e todes, dos amigos, né? E nós, né, a nossa geração, nós temos uma dificuldade um pouco de entender isso. Mas, aí a gente usa o argumento do português, não é? A questão do português, etc. Mas eu fui fazer lá na OAB, eu sou diretor da Escola da Advocacia, sou conselheiro da OAB também, eu fui fazer, no começo da Semana de Advocacia, um curso chamado Direito no Divã, né, com um psicólogo e jurista, está no YouTube, né, Jacó Pinheiro Goldberg. Ele foi psicólogo de 5 presidentes da República. Ele foi psicólogo do general Lott. E só para você achar, ele foi também psicólogo do Jânio Quadros. Né? De um lado, de outro, porque senão fica aquela história, né? Eu, aliás, sou um cara que quem é desse lado acha que eu sou do outro lado, e quem é desse lado acha que eu sou desse, sabe? E eu fico feliz porque tem uma máxima latina que é in medio virtus, quer dizer, no meio está a virtude. Né? Fico feliz, não tem nenhum problema. Mas o Jacó, ele falou uma coisa, o doutor Jacó, um sábio, 88 anos de idade, um sábio, né? Meu psicólogo também. Né? Aliás, quando eu fui fazer terapia, já com certa idade, eu falei, eu vou procurar o melhor. É claro, o melhor. Ele, para mim, é o melhor. Pesquisa isso no Google, você já deve ter visto na televisão. Jacó Pinheiro Goldberg. Ele falou uma coisa muito interessante. Cada geração tem um direito de afirmação das suas ideias, e esse direito é válido desde que não se faça uso de violência. Então, falar todes e amigues é da geração de vocês. E vocês têm todo o direito de usar. Não é um meio violento de imposição de ideias. E a questão da linguagem, ela se adapta. Eu fiquei um pouco, aliás, pouco não, bem balançado. Eu não vejo tanto problema assim. Eu sei que os professores vão falar, que isso, Tartucci? Acabou de falar que é conservador e já, que isso? Pois é, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Né? Muito. Que é uma forma de impor um pensamento sem uso de violência, por ideia. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações, e a gente faz adaptações. Né? O direito civil faz adaptações. Na essência, tem as suas categorias tradicionais, mas faz adaptações. Bom, então, 2019, teses libertárias, o país libertário, queriam mexer no Código de Defesa do Consumidor. Tem muita proteção de consumidor no Brasil. Vocês concordam com essa frase? Aliás, nessa época, a gente falar de dignidade da pessoa humana no direito civil, que a gente falava muito, não podia nem falar, era condenado. Oh, isso é muito paternalista. Vocês devem se lembrar em 2019. E aí vem o quê? Em 2020? Vem o quê? Uma das piores pandemias da história da humanidade. Nós vivemos outras pandemias, mas não tinha controle, você não sabia como você poderia pegar. As pessoas morriam em 14 dias ou antes. Você vê na minha área, ninguém fazia testamento no Brasil, explodiu o número de testamentos. Todo mundo rico fez testamento. Em 2021, lá no Guarujá, uma semana atendi 10 pessoas pelo Zoom, querendo fazer planejamento sucessório, holding, com medo de morrer. E eu também estava com medo de morrer. Aí eu perguntava, você está bem? Não, eu estou bem.
Porque eu não estou, eu estava atendendo a pessoa e falando, eu não estou bem. Eu falava, mas você não vai morrer, você está bem, você é jovem. E a pessoa falava, não, meu irmão morreu semana passada, não tinha nada. Então, assim, um medo de morte. E eu falava muito isso, né, porque tinha gente que falava, não, amenizava. Eu falava, meu Deus, foi um pânico total. Na minha área não tinha como ser negacionista. Os meus casos que eu fiz ano passado e faço até hoje, tudo a ver com a pandemia, senhores. Tudo. Eu tenho um caso de arbitragem que envolve locação de imóvel num prédio, que a parte alega que tem uma unidade médica, e até o árbitro anterior que eu substituí morreu de Covid. Não é para rir, não. Isso é trágico. Então, assim, só pandemia. Meu apelido virou Dr. Covid porque era só pandemia mesmo. E eu acabei me especializei. Virei parecerista até de uma empresa de energia, de direito civil e Covid. É aquilo que eu falo sempre do cavalo selado, é uma expressão que a gente usa lá no sul de Minas, que passa na tua frente e você está preparado para pegar. Eu estudei tanto a pandemia, tantas pandemias anteriores, que eu me especializei em Covid, ajudei a fazer a lei 14.010 de 2020, e me especializei em direito civil e pandemia. Tanto que vocês podem ver, modéstia à parte, tem 2 decisões do STJ sobre revisão de contrato, um de serviços educacionais, e é algo que eu falei, aliás, sou citado nessa e na outra, dizendo o seguinte, que se o serviço da faculdade foi prestado dentro do possível, foi oferecido em sistema online, com carga horária, dentro daquilo que era possível, não cabe revisão do valor do contrato. Aliás, eu e a minha turma, nós temos lá o Migalhas Contratuais, que é a coluna do IBD, a gente falou isso lá no começo. Não vai caber usar a pandemia como exemplo de caso fortuito, força maior, para não pagar nada, para rever todos os contratos. Tem que provar uma repercussão pandêmica para o contrato. O julgado diz isso. É um julgado da 4ª turma do STJ, que diz que não cabe revisão, um mês depois, num contrato de coworking, de locação, o mesmo julgador, ministro Salomão, dá a revisão, com a mesma doutrina citada, porque foi provada uma repercussão econômica para o contrato, que a pandemia repercutiu para o contrato. Né? Mas vamos lá, eu estou mostrando tudo isso porque a lei da liberdade econômica que surgiu em 2019 ficou doente de Covid. Porque em tempos de pandemia o direito precisa intervir para tentar reequilibrar as coisas. E por isso que eu disse que funcionou, porque dentro do possível foi o que a gente teve. E o que resolveu? Os conceitos tradicionais do direito civil, cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão, caso fortuito e força maior, vocês aprendem tudo isso aqui. Conservação, boa-fé objetiva, adimplemento substancial, tudo termo técnico. Não adianta você vir com loucura e querer utilizar a linguagem de doideira no judiciário. Sabe onde está o pote de ouro do sucesso? No conhecimento técnico. É igual o Masterchef, a mais pura técnica. Na hora do vamos ver, o que resolve é isso, meu querido. Até porque, que seja bem claro, o direito civil, ele gosta da circulação das coisas. A vocação do civilista, eu existo, ele existe, por uma coisa muito simples, resolver o problema das pessoas. Antes de vários istas aí, como eu disse, inclusive os oportunistas, que desaparecem como pó. E nós ficamos. Professora Elizabeth, você pode adaptar para a sua área também, professor, os penalistas para mandar o pessoal para a cadeia, pode também se adaptar. Mas nós servimos para resolver os problemas das pessoas. E desculpa falar, nós resolvemos de novo. Resolvemos ou não? Nós não estamos aqui? Somos sobreviventes da pandemia? Porque vocês vão falar isso para os netos. Quando eu tinha 20 anos, veio uma pandemia desgraçada. E eu sobrevivi. É verdade. Gente, eu não sei, assim, eu tenho certeza, nós passamos os piores momentos da vida, a gente não imaginava isso. Até porque aquilo que eu falei, a nossa geração é mimada e arrogante. A gente acha que peste era da Idade Média, fome é só do outro, e guerra é só na Europa. Ou nem o pessoal da Europa acha, que é mais para frente. E a gente achava que tinha dominado tudo isso. Se vocês lerem os Sapiens lá do Harari, que
fez tanto sucesso até 2019, ele fala isso no final do livro. E aí é melancólico, porque ele termina o Homo sapiens e fala, o homem virou Deus. Aí vem o Homo Deus, que é um livro chato. Virou Deus porra nenhuma. Esse foi o grande erro, vocês me desculpem falar. Nós fomos muito mal nessa pandemia, o mundo inteiro. Muito mal. A humanidade já enfrentou isso, a gente tinha uma condição tecnológica que outras gerações não tiveram. Aliás, eu tenho uma frase que eu vi numa charge, que eu tenho repetido. O que me incomoda não é a inteligência artificial, não me preocupa a inteligência artificial. É a desinteligência natural. É isso que me incomoda. Aliás, pense, uma geração que domina a internet, que domina a rede social, muito mal, diga-se de passagem, pessimamente, é isso que está destruindo a formação intelectual das pessoas, destruindo, domina a internet das coisas, faz um foguete da ré, não sei para que serve essa porcaria, e tomou uma surra absurda de um vírus por falta de solidariedade, por burrice. Gente, nós tomamos uma surra. Que, aliás, em 2009 poderia ter acontecido e não aconteceu. E a gente não dominava a tecnologia desse jeito. A gente tomou uma surra por burrice. E se a gente não mudar, a gente vai tomar de novo. Porque se vocês lerem na história da humanidade, quando começa uma pandemia, já engata outras. É? Sabe quando eu fui estudar a pandemia, eu estudei uma que chama Peste de Justiniano. Durou 18 anos no Império Romano. A gente estaria preparado para 18 anos de peste? Não, né? Não estaria. Aí você fala, e eu nisso? Vocês são formadores de opinião. Vocês não podem aceitar idiotice em qualquer lugar. Eu, por exemplo, quando fazia faculdade de Direito, eu destruí 5 natais. Os 5 eu destruí. E aí continuei, meu pai falou, agora você se formou, agora você é advogado, chega. Né? Olha, eu vou falar, grupo de família, já fui expulso de todos. Amigo de infância, não tem mais nenhum. É porque os caras não aceitam o ponto que eu cheguei, né? A maioria não aceita, né? Aí acho que tem arrogância, nenhum. Então, assim, a gente tem o professor grande jurista Lênin Streck fala que a nossa ferramenta é a palavra, pá que lavra, é isso que a gente tem que utilizar. Mas vamos voltar para o direito civil. Então, veio essa onda de intervenção e que ela continua. A gente precisa de intervenção. Né? A gente continua tendo julgados envolvendo a pandemia. Os casos que chegam para mim envolvem a pandemia. Empresa de energia que vendeu para a construtora não consegue pagar porque teve desequilíbrio. Empresa de gás teve desequilíbrio porque parou a indústria. Está sendo julgado hoje. A gente vai ficar com isso durante muito tempo. Então, houve um impacto do direito contratual. O professor Simão fala isso, o Zé Fernando Simão, né, que houve uma suspensão, digamos assim, da eficácia da lei da liberdade econômica, porque em tempos de pandemia a gente precisa de intervenção. E nessa matéria de contratos, eu ainda vou falar de família, sucessões e o que eu vejo para o futuro, tá? Esse é o problema, eu fiquei muito tempo preso, aí eu saio para uma palestra, 2 horas de fala, né? Vocês me desculpem. Mas o professor Simão fala isso, parece que a lei está um pouco em suspensão. Justamente porque hoje, e isso é comum em momentos de crise, a gente precisa de intervenção. Sabe que eu falei muito em 2021? Direito civil e pandemia. Depois eu mudei para direito civil e crise econômica. Porque veio guerra, falta de insumos, e depois o mundo vai se adaptando. Eu não quero dar uma palestra de direito civil e apocalipse. Porque você vai perguntar assim, a pessoa lá no fundo levanta a mão e fala assim, ô Tartucci, vai melhorar? Desculpa, querido, não vai. Mas não precisa piorar para você. Porque eu vou falar uma frase aí, vocês interpretam como vocês quiserem. Um privatista bom, não importa quem está no governo, ele vai sempre se dar bem. Se ele dominar a técnica. Verdade ou não é? Aliás, um jurista bom. Eu tenho um Instagram de 296 mil seguidores. Nem queria ter.
É verdade. Teve uma época aí que me clonaram, eu quase desativei. Sabe que me clonaram, né? E começaram a vender eletrodoméstico lá no... Agora o senhor acordou, né? O senhor está dormindo até agora, né? Agora o senhor é brincadeira. Agora o senhor gostou, me ferrei, né? Deixa eu contar, qual é o nome do senhor? Matheus, contar que a história foi engraçada, né? Me clonaram, cara, eu fiquei desesperado. E começaram a vender iPad, iPhone, PlayStation, eu vender PlayStation. E aí, eu ia ter que judicializar a coisa, professor. Ia demorar um mês para conseguir restabelecer. Já era grande o Instagram, né? Aí eu liguei para um amigo da minha irmã, que é CEO lá da Meta, e o cara conseguiu em 24 horas, amigo, né? Conseguiu restabelecer. Aí eu pensei, mas os meus seguidores não vão cair no golpe. Putz, eles caíram, cara. Foram 20 mil reais de golpe. Gente que achou que eu estava vendendo iPhone, que eu ia me mudar para fora. Até fogão, novinho eu estava vendendo fogão, geladeira. Tem advogado comprou. Tem uma advogado do escritório comprou 2 iPhones. Por R$1.000 cada um. Por isso que eu arraste para cima, inscreva-se no canal e se ferre no final, né? Bom, o que eu posso falar para vocês agora sobre a área que mais mudou no direito civil, que é uma área muito importante, que é o direito das sucessões. Que, aliás, meu pós-doutorado, que agora só falta a banca, foi sobre esse tema, né? Você vê, né, os planejamentos que a gente faz na vida. Quando eu passei lá no pós-doutorado na USP, é meu primeiro pós-doutorado, já tem muito tempo de doutor, mais de 10 anos, falei, agora fui estudar alemão, estudei 7 anos de alemão para conseguir me virar no bar, né? 7 anos para conseguir falar, ich hätte gern ein Bier von Fass, bitte. Só isso, que eu decorei ainda. Sabe o que eu falei agora, né? Que eu quero um chopp, Bier von Fass é cerveja de pressão. Isso aí é salada de batata. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. E tem uma frase também boa. Die Jungen trinken Bier und die Alten essen Suppe. Sabe o que eu falei? Os jovens bebem cerveja e os velhos bebem sopa. Vocês acharam que eu falei uma coisa genial, né? Puta frase idiota total. Aí o cara fala assim, é gênio, parabéns, né? Pois é. Então, preparei, né? Vou fazer um pós-doutorado, vou para a Alemanha, vou estudar na Alemanha. Começou a pandemia, meu professor de alemão já morreu 5 dias depois. Eu falei, é um mau sinal. Não fui para lugar nenhum. Eu consegui no Peru, antes, que tem um direito muito bom, civil vivo. Né? Acho, aliás, que o Brasil é muito parecido com o Peru e com o México. De Covid. Vai ser que está provocando, né? O Brasil vai bem, foi bem pra caralho também, né? Não, é porque o brasileiro acha que, não, o Brasil parece com a Alemanha. Parece com a Itália. Não, parece com o México, parece com o Peru, tem um direito muito parecido com o nosso, muito próximo em várias coisas, né? Eu fui para o Chile, essa viagem fui para Portugal, que daí depois fechou tudo, né? E aí, eu acabei ficando bem limitado no doutorado, acabei mais trabalhando com algumas mudanças legislativas, porque o que está acontecendo no direito das sucessões? O pessoal quer fazer contrato. Não é só testamento. Quer fazer holding. E tem gente aí que aparece na internet vendendo holding, arraste para cima, né? Só que eu quero dizer para vocês, eu vou falar um pouco de técnica aqui, que o modelo de holding que é feito no Brasil é nulo. O que eles estão fazendo aqui? Né? Eu gosto de uma frase, não estamos em Delaware. Né? Delaware é o estado americano que pode tudo, em tese pode tudo. Né? Uma vez me falaram que nos Estados Unidos era libertário, podia tudo. Aí eu sentei lá num restaurante, pedi uma carne para o meu filho, falei mal passado. Falou, não. Aqui é proibido vender carne mal passada por criança. Falei, ué, e a liberdade? Não pode, tem uma lei estadual que proíbe vender carne aqui no estado mal passada para criança. Aí descobri também que é obrigatório fazer seguro de automóvel. Obrigatório. Falei, pô, que liberdade é essa? Obrigatório. Senão o teu carro é apreendido. Que liberdade é essa? Criança não come carne mal passada que não pode. E é obrigatório fazer seguro de automóvel? Pô, é engraçado, a gente vai entendendo, conhecendo as coisas, a gente vê que não é bem assim.
né? Mas vamos lá. Nós temos um sistema sucessório que funciona também. Que tem uma premissa que a gente está vendo agora, a gente pode contestar, mas está na lei. Direito das sucessões existe para a continuidade da pessoa. Eu morri, meu filho continua. Morreu a rainha, continua o rei, o rei Charles. Não é o cantor, cuidado, né? Ele que continue. Então, essa é a premissa do direito das sucessões. Para o bom, para o ruim, é isso que nós temos. Foi construído, no Brasil é um sistema que funciona desde 1907, e o que está acontecendo também é que os meus coleguinhas ficam defendendo tese lá dos Jardins, de Gianópolis, né, do Batel, de Ipanema, né? Porque a grande maioria nem herança para deixar tem, é verdade ou não é? Aí ficam essas teses de fazer holding, trust, né? E eu entrei no pós-doutorado com a impressão de que a gente tinha que rever aquela ideia da legítima, dos 50%, protegido para os descendentes, ascendentes e cônjuge, ter um debate se o companheiro tem o direito sucessório ou não, né? Aí eu saí do pós-doutorado, o meu trabalho final disse que não tem que se mexer em nada. Por quê? Porque o sistema funciona. O nosso sistema, nem eu fui pesquisar alguns países, nem é muito mais protetivo do que outros países. Em alguns países é 2/3 quando tem filhos, a maioria deles, aliás, né? Houve uma explosão de elaboração de testamentos no Brasil, né? Hoje está assim, quem é rico ou médio tem testamento, quem não tem, também não precisa fazer nada. Vai suceder ab intestato. Sabe onde era assim? Rico fazia testamento e pobre não fazia nada? Em Roma. E por que era assim? Porque eles viviam peste, fome e guerra. Repetimos a história de novo. Igualzinho. Porque a realidade mudou também aqui. E estamos repetindo. Né? O futuro não está na Sensitiva Luz, sei lá o nome dela, no Walter Mercado, na minha época era o Walter Mercado, Ligue Já, está no livro de história. Está no livro de história. O livro de história mostra o que vai acontecer. Repetimos a história de novo. Aí o que a gente... legítima. O que a gente tem pensado é fazer algumas aberturas. Por exemplo, vai fazer um pacto antinupcial ou um contrato de convivência, já estou terminando. E nesse contrato de convivência, na união estável, o pacto antinupcial, há uma renúncia, por exemplo, à herança, no caso de regime de separação de bens, né? Quando as partes querem que nada se comunica. Porque pela lei, hoje, quem escolheu separação de bens, herda. Porque uma coisa é contrato, outra coisa é direito das sucessões. Essa é a lógica do sistema. Ah, eu não concordo, fere o bom senso. Quem falou que direito é bom senso? Vai nessa que direito é bom senso, que vai ser um desastre a sua carreira. Não tem nada de bom senso. Direito tem regras próprias, algumas construídas há 1000 anos. Porque o seu bom senso é diferente do meu bom senso, é diferente do bom senso dele. O julgador pode julgar, eventualmente, com bom senso, mas direito não é bom senso. Direito é técnica, não bom senso. Mas voltando, então, a gente tentou, inclusive foi aquilo que a gente terminou, eu esqueci de falar que na Lei da Liberdade Econômica, eu trabalhei com um amigo meu de infância, que nós somos criados juntos, lá de Passos, conheço ele desde os 5 anos de idade, e eu mandei uma proposta para ele agora não há pouco tempo, da gente colocar isso no Código Civil. O senador Rodrigo Pacheco, né, meu amigo de infância. Porque essa é uma coisa também importante na vida, você está sempre convivendo com pessoas que vão chegar em um lugar também como você. É um pouco de sorte também, né? Então, eu mandei para ele essa proposta, mandei para a assessoria, fiz o texto com o professor Simão, que foi meu supervisor no pós-doutorado, o professor Bunazar, mandamos a proposta, e ele até hoje não propôs. Por uma conclusão muito parecida com a conclusão de algumas coisas que eu falei para vocês agora. Que o direito civil já funciona. Ele não precisa de grandes mudanças. Talvez ele precise de uma mudança que já está acontecendo. Tem uma lei nova, que é a lei do SERP, do Serviço de Registros Públicos. Tem um projeto de lei das garantias, que é tirar coisas do judiciário e levar para o cartório.
Essa é uma tendência no direito civil. O Carlos Elias, no livro que a gente está fazendo, que vai sair sobre a lei do SERP agora, ele fala em emagrecimento do judiciário. Eu vou dizer para vocês, há um movimento de esvaziamento absurdo do judiciário. Separação você já faz no cartório, inventário, divórcio, dissolução de união estável. Né? Agora, com essa nova lei, você pode fazer adjudicação compulsória quando compra imóvel na planta no cartório, cancelamento do registro, alienação fiduciária em garantia você faz no cartório a execução, o projeto de lei das garantias leva a execução da hipoteca também para o cartório. Esse é um caminho sem volta. Esvaziamento do poder judiciário. Você vai dizer, mas então não vai ter mercado para eu trabalhar. Não. Mas, no futuro, possivelmente, vocês vão ter mais demanda no direito civil no cartório, porque lá tem procedimento, uso capião no cartório, do que no judiciário. Né? Acho engraçado porque alguns colegas meus falam, mas aí perde o mercado. Mas esse mesmo pessoal reclama que as ações demoram muito tempo, no cartório faz na hora. Então, essa é uma tendência que tem se observado. E no direito das sucessões, o que eu tenho ouvido, e o próprio Pacheco me disse isso, que funciona, nós não vamos mexer em nada, não vamos mexer em legítima, não vamos acabar com essa regra que veda o contrato sucessório, porque a impressão desse parlamento que vence agora é que o direito civil funciona. Ele precisa só diminuir burocracias, e aí eu sou favorável, desde que isso não atinja, por exemplo, o lastro das coisas, fundamento das coisas, que é essencial. Eu ia falar sobre direito de família, mas eu já falei 1h30, e eu não vou falar 2 porque já é demais. E aí vem a questão final. Muito bem, Tartucci, nesse panorama geral aí que o senhor mostrou, o que eu faço? Quais são as dicas? O que eu faço para pegar o cavalo selado dentro do possível? Primeira dica, estude. Testa no texto. Leitura qualificada. Ouçam os professores de vocês e deixem de preguiça. Quem lê muita coisa na internet e no Zap, no Escambau, no Telegram, está acostumado com as coisas fatiadas. Assim vocês não vão chegar em lugar nenhum. A minha matéria demanda leitura. Por exemplo, eu vou dar um parecer. Eu tenho que ler 500 páginas antes de dizer se eu posso dar o parecer. E quanto que eu vou cobrar. Uma pergunta. Quanto vale 20 folhas de sulfite? Em branco. Quanto vale? 20 folhas de sulfite em branco. Não, o valor, quanto custa? 3, 4 reais. Quanto valerá, na sua cabeça, essas 20 folhas de sulfite com ideias suas e a sua assinatura no final? Quanto? A senhora quer que vale 100 mil? Bom valor. Esse é um bom valor para começar a cobrar. Né? Agora, para ter 50 páginas, com as suas ideias, valendo 100 mil reais, como é que você adquire conhecimento? No Zap? Na tia do Zap? No Twitter, passageiro da agonia? Aliás, Twitter nem faz parte. Ali é só ódio. No negócio da dancinha lá, como chama? TikTok. Dançando e rebolando o popozão? Não. Pode ser, tem gente que consegue. Mas não com folha escrita e assinatura no final. Como chama aquele cara aí que agora desistiu de tudo? Receba! Pô, vê. No mundo que o cara fala, receba, mate o ganha milionário. Não, desculpa, eu não quero esse caminho para mim. Eu prefiro as 50 folhas, escrever, cada um na sua, né, professor? Não é verdade? O senhor é professor? Não, o senhor já parece professor, né? Ele já parece. Eu pensei que era professor o tempo inteiro, e concordando comigo, eu já ia perguntar se era professor de Direito Civil, né? Mas não parece professor já? Então, já é professor. O senhor está terminando o curso? Está no começo ainda? No meio, no final, então é desembargador já, né? Mas é isso que vocês precisam pensar. Onde vocês querem estar daqui 10 anos, vocês pegaram uma folha de 50 páginas, colocaram um monte de ideia, uma assinatura no final, quanto que vai valer? Vai valer de acordo com aquilo que você lê. Livro não é despesa, livro é investimento. Despesa é corote na festa do peão de Barretos.
Né, professor? Na micareta, nem sei se tem, isso é da nossa época, né? Aquilo era medieval, né, professor João? Nem sei se existe mais isso. Mas a música era melhor, talvez. Não sei também, não. Aquilo que eu falei no começo, gente, não gosta de estudar, vai fazer outra coisa. Não está afim, procura outra linha. Segundo, o direito ele tem instituições tradicionais que você tem que respeitar e seguir. Na minha área são aqueles 5 que eu falei: contrato, propriedade privada, firma, empresa, família ou famílias e sucessão. Você pode escolher uma das áreas, ou fazer clínica geral dentro da área. Né? Eu, como comecei minha carreira como professor de curso preparatório, o professor foi meu aluno, eu acabei sabendo um pouco de tudo. Eu, por exemplo, dou parecer para seguradora, para empresa de tecnologia, empresa de energia. Por que tudo? Porque eu entendo o direito civil, Código Civil, eu sei de cor os artigos. Igual o professor Bolognese. Decorado, tudo decorado. Sou um civilista, com muito orgulho, com muito amor. Você é o quê, Tartus? Civilista. Você vota em quem? Não é da sua conta. É porque não interessa para os outros. Você está falando do Instagram, meu Instagram é só pura técnica. Técnica, curso e livro, só. Tem mais nada. Não interessa em quem que eu voto, com a minha posição política, vai se danar. Eu sou civilista. Aliás, acho que nem vou votar. Vou ficar lá no Guarujá, lá no Acapulco, tomando chopp. E se dane. É porque quem ganhar não vai mudar muito para mim. Para mim. Né? Outra dica, então estou na segunda. Respeito institucional, respeito às decisões jurisprudenciais. Domine o que o STJ diz, o que o Supremo diz, porque para o teu cliente o que importa é isso. É isso, querido. Para outras áreas eu não sei, para quem é ativista, doidão, não sei o que importa para ele. Mas para nós é o que se decide nos tribunais. É isso. Se você souber de cor, então, é melhor ainda. Né? Terceiro ponto, não aceite bobagem dos outros. Seja corajoso. Dizia lá, grande advogado, Sobral Pinto. E eu falo isso para o direito. Direito não é profissão de covarde. É que tem coragem de enfrentar. Então é importante ter coragem. Até quando você perde. Eu geralmente estou na doutrina majoritária, mas quando eu sou minoritário, eu sou chato também. Outra dica, saiba perder. Você vai perder mais do que ganhar. Aliás, você não vai se lembrar das suas vitórias. Você vai se lembrar mais das suas derrotas. Então, se acostume a perder, a tomar pancada, seja forte na pancada. Tenha resiliência, tenha capacidade de adaptação. E, principalmente, para encerrar, eu gosto muito de um livro que eu vou recomendar de novo. Foi o livro que eu mais recomendei para os estudantes de direito na segunda onda da pandemia. E eu vou recomendar de novo. Né? Aliás, o aluno me perguntou assim uma vez: professor, que livro o senhor recomenda comprar direito civil? Eu falei: todos que você puder comprar. Todos! Quantas coleções de direito civil? As 10 do mercado. Se você quer encher a sua folha. Eu, aliás, chega um caso para mim, eu desço todas as coleções. E autor bom, aliás, eu sempre digo isso. Tem muita gente que gosta, meu autor preferido. Não tem essa. Autor bom é o que resolve o teu problema do teu cliente. É que dá a solução. Eu adoro, porque eu também tenho os meus casos. Aí eu pego um monte de livro, o cara não quer saber só a minha opinião, quer ver os outros. Caramba, ele resolveu o problema. Às vezes eu nem gosto muito do cara, mas ele resolveu. Aí eu amo ele naquele momento. Bom pra caralho, resolveu o meu problema. Esse que é o autor bom. Eu sei que muitas vezes, né, lê direito civil, não entendi nada. Lê de novo, caramba. Vê a aula na internet, se vira. Sei lá. Pega outro livro. Agora, o livro que eu indiquei, e vou indicar de novo, é um livro de um grande advogado, chamado José Roberto Castro Neves. O nome do livro é Como os Advogados Salvaram o Mundo. Porque aí você vê como na história da humanidade nós fomos determinantes. E advogado lato sensu, operadores do direito. Aliás, a cidade de São Paulo, está lá no livro, eu não vou dar spoiler, ela foi fundada por uma briga entre 2 advogados. 2 religiosos advogados.
E eu tenho usado, aliás, muito uma frase de um abade francês, eu não lembro se é belga ou francês, eu acho que é belga, que é o Lacordaire, que foi também advogado, porque eu esqueci de falar isso, com a pandemia, a gente voltou a falar em dignidade da pessoa humana, a gente voltou a falar em solidariedade, a gente voltou a falar em proteção, porque a gente sofreu pra caramba, e a gente ficou menos egoísta. Vocês vejam aí, rapidamente fazer uma nota, e eu vou voltar para o Lacordaire, essa história aí do plano de saúde não cobrir lá, a história da lista da ANS, veio a decisão do STJ, todo mundo contra. E aí vem uma lei, agora, que falta só sanção, dizendo que o rol é exemplificativo, com base em quê? Em dignidade da pessoa humana, em tutela da saúde. E aí essa frase do Lacordaire voltou a ter força. Entre ricos e pobres, entre fortes e fracos, é a liberdade que aprisiona e a lei que te liberta. Isso foi dito há 400, 300 anos atrás. Então, meus caros, nós temos um papel importante, vocês que estudam nessas instituições importantes, não adianta você achar que não é, porque é, caramba, você estuda numa escola importante, você tem uma função perante a sociedade, nós sobrevivemos à pandemia. Somos sobreviventes da pandemia. O Jacó falava aí, sobreviva, deixe os outros sobreviver e reconstrua. Nós temos mais uma vez, e aí a mensagem de resiliência, de seguir, de deixar a tristeza de lado, de lembrar tudo que a gente passou, de olhar para frente e de um papel de resiliência, de reconstruir, como nós já reconstruímos. Nós precisamos de uma reconstrução. Eu não sei se para você está bom, mas eu acho que está uma merda. Um monte de gente na rua, um monte de gente passando fome. E nós temos que usar a técnica para ajudar a reconstruir. Nós temos um papel de reconstrução muito grande. De reconstrução do seu bairro, de reconstrução da sua cidade, de reconstrução do Brasil, da América Latina, do mundo. Nós temos um papel de usar a nossa ferramenta principal, que é o direito. Leiam o livro. Aliás, lendo o livro eu encontrei o bom senso, mas esse você vai encontrar o direito. E tenha certeza que, mais uma vez, nós, operadores do direito, temos o papel de reconstrução e de salvar o mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa sorte na jornada de vocês. Obrigado. Professor Tartucci, sempre bom ouvirmos essas palavras incentivadoras. Parabéns pela palestra. E nós temos aqui agora algumas perguntas que foram formuladas por alguns alunos, que encaminharam pela internet. Vamos começar com a professora Elizabeth. Vamos lá, a primeira pergunta que nos mandaram aqui é a seguinte. O direito de família é um dos ramos do direito civil que mais rápido vem se modificando, principalmente por meio de decisões judiciais. Qual a sua perspectiva sobre as próximas mudanças? Quais serão as próximas mudanças? E o reconhecimento, por exemplo, de mais modelos familiares, seria isso? Excelente pergunta, professor. Aliás, eu não falei, eu ia falar sobre isso. Eu acho que a gente teve inclusão de vários direitos, família socioafetiva, a família homoafetiva, reconhecimento de multiparentalidade, mas eu tenho a impressão que a gente estabilizou. A gente chegou num ponto de estabilização. E eu vou falar para vocês de uma tentativa, hoje saiu outra decisão do STJ, e no Brasil se fechou essa possibilidade no Supremo, no STJ e no CNJ. E eu acho que mesmo mudando a geração de julgadores, a gente não vai ter mudança nisso, que é o reconhecimento de famílias paralelas, né? Relação poliafetiva, união poliafetiva. Eu até acho, e defendi isso, que o Supremo deveria, no caso de união estável paralela, em que não há conhecimento, ou seja, há boa-fé, aplicar a mesma tese do casamento putativo, por questão de boa-fé. Mas o Supremo diz que nem nesse caso há que se reconhecer a união estável paralela. Então, está estabilizado, né?
Supremo, STJ, CNJ, não se admite no Brasil relação paralela, né? Então, acho que a gente chegou num ponto, até o Simão escreveu sobre isso no Conjur, que a gente teve muito avanço, mas a gente chegou num ponto de estabilização. Então, por exemplo, família multiespécie. Há quem defenda que é possível formar família com um cachorro, né? Então, esse é um movimento, formar uma família com cachorro. Nesse ponto aí, eu mantenho uma visão conservadora. Para mim, animal ainda é coisa, né? E eu vou falar uma coisa sobre essa coisa, esse debate, lendo o artigo 90A do BGB alemão, né? Isso eu consegui ler com o meu professor, que é um artigo que fala que animais não são coisas. É um artigo mais avançado, é tido como um dos artigos mais avançados do mundo em matéria desse tratamento, né? Tiere sind keine Sachen, quer dizer, animais não são coisas, né? Aí, da segunda parte do artigo diz o seguinte: porém, na falta de legislação sobre os animais, aplicam-se as mesmas regras quanto às coisas. E aí eu peguei um código civil anotado e traduzi com o meu professor, que ele diz o seguinte, que na Alemanha, falar que animal não é coisa é mais uma declamação do que algo com sentido jurídico. É algo mais poético do que algo com conceito jurídico. Eu acho que no Brasil a gente precisa dar mais direito e reconhecer mais direito das pessoas. A gente está em outro estágio, né? Aí eu vejo mais uma vez, quer dizer, negação de direito de pessoas e querem já dar direito aos animais. Então, eu acho que a gente está em outro estágio civilizatório. Agora, se a lei mudar, se falar que é terceiro gênero, eu vou adequar a minha doutrina para aquilo que a lei mudar. É isso, acho que essa é a posição do jurista, ainda mais nesses tempos de loucura que nós vivemos hoje, né? Porque assim, se você abre muito em tempos de loucura, você pode abrir para um extremo ou para o outro extremo. E a humanidade a gente já sabe pela história da humanidade que a virtude não está no extremo, a virtude está no meio. E é difícil fazer esse equilíbrio. Então, professor, essa pergunta é muito boa. Eu acho que a gente avançou muito, avançou por decisão judicial, avançou por legislação em algumas coisas. Nós temos hoje alguns sistemas protetivos, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então tivemos avanços, mas eu acho que agora a gente deu uma estabilizada, né? A decisão da multiparentalidade é uma decisão emblemática que admite vários vínculos, né, com vínculos socioafetivos, né? Então a gente até teve uma estabilização a respeito disso. É a minha impressão. Perfeito. Professor Tartucci, algumas questões, algumas perguntas não vieram com a identificação, né, dos alunos, mas essa aqui veio, do aluno John André da Silva Lacerda, da UniFG da Bahia. Ele questiona o seguinte: especialistas apostam no mundo virtual, o metaverso, como evolução da internet do futuro, trazendo novas formas de socializar, trabalhar, comprar e se divertir. Gostaria da sua opinião, como especialista do direito civil, qual o futuro do direito no metaverso? Eu aposto no mundo em que as pessoas se divertem e vivem de verdade no mundo real, não no virtual. Eu acho que houve... Aliás, o metaverso, quem entende de game, eu gosto de jogar videogame, o SimCity, essas coisas existem há muito tempo e não pegaram até agora. Eu acho que a gente está vivendo na Matrix, é um filme da minha década, de 90, que as pessoas não queriam um mundo real, porque o mundo real era arrasado, e queriam um mundo virtual. Eu acho que a pandemia mostrou para a gente, até porque a internet está deixando as pessoas doentes. As crianças estão doentes. Quem tem criança e convive com criança sabe que elas estão doentes. Né? Até por engano... Hoje eu até conversei isso com o doutor Jacó, porque isso respinga no direito. Hoje, quase toda criança tem um diagnóstico de autismo. Vocês sabiam disso? Vocês devem ter percebido isso. E muitas vezes não é. E eu tenho visto a internet, ela está transformando a sociedade em uma sociedade doente. E eu acredito no futuro, é um mundo melhor no mundo real, não no mundo virtual. Pode ser que eu erre. Eu acertei algumas coisas, não tem problema de errar. Mas a minha aposta é essa, as pessoas têm vida de verdade no mundo real, não no mundo da Matrix. Pelo menos é o que eu acho. Tá? Deixa eu só falar uma coisa também que eu percebi. Os meus colegas, alguns dos meus colegas, vinham dizendo assim, porque o que importa hoje
não é ter propriedade, é usar. E por isso não é mais propriedade, é titularidade. As pessoas não querem ter propriedade. Sabe qual é o ativo que mais vale no mundo, na história da humanidade inteira? Qual é o ativo que mais vale no mundo de guerra, peste e fome? Terra. Propriedade corpórea. Tijolo. É lógico. Então a pandemia acabou fazendo também esse de volta para o passado, de valorização de ativo corpóreo. Pelo menos aquilo que eu percebo. Né? Você falar para mim, poxa, Tartucci, você tem 296 mil seguidores no Instagram. Dependendo do que eu postar, eu perco todos. Dependendo do que eu fizer na minha vida, eu perco todos. Eu não vejo valor nisso, desculpa. Eu vejo valor no imóvel que eu tenho lá no Guarujá. Lá. Isso eu vejo. Né? Talvez é porque a gente é um pouco conservador. Né? Esse que eu vejo a cidade inteira de São Paulo. Um apartamento que eu tenho lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Isso aí que eu vejo valor. É. Aliás, eu adoro propriedade. Eu sou mineiro, pô. Mineiro e neto de árabe. Eu adoro imóvel, essas coisas. Então, eu acho que a pandemia fez essa volta. Não sei, professor, o que o senhor acha dessa volta de valorização do corpóreo, né? Eu não sei. Agora vocês podem me dizer, né? Que se é melhor ter um carro ou andar de Uber, né? Vocês podem me dizer. Não sei o que a geração de vocês vai tomar como rumo. Maravilha. Na pergunta seguinte, temos aqui, também não teve identificação, mas é a respeito do médico que prescreve cloroquina. Esse médico ele pode ser processado e condenado pelo fato da medicação não ser reconhecida para o coronavírus? Essas coisas mudaram bastante, né? Há 2 semanas atrás eu tive uma sinusite brava, né? Tinha uma sinusite, aí eu fui fazer exame, aí deu coronavírus 228E, que não é a Covid, é outro, e deu rinovírus. Meu médico me indicou 20 dias de antibiótico. E não deu nada de bactéria. Esse médico pode ser responsabilizado porque me indicou Avalox ainda, que é um antibiótico duríssimo. Pode ser responsabilizado? Ele tentou fazer o melhor, ele achou que eu estava com uma bactéria e resolveu. Mudei o exemplo, criei agora. Porque isso foi muito politizado, né? Responsabilizar um médico que indicou um remédio desse. Médico responde por dolo ou culpa pela lei. Não sei, acho que não. Aliás, uma coisa, eu não falei em responsabilidade civil, sabe por quê? Porque a responsabilidade civil nesse mundo, desculpa quem está na vida boa, tá? Mas eu não acho que esteja, não acho que o mundo está legal. Ficar imputando indenização, paga. Até porque tem gente, né, eu estava falando, por exemplo, de humorista, tem um humorista que fala mal, desce pancada e paga até indenização rindo. A indenização não cumpre a função. Então, acho que nos últimos tempos a pandemia também diminuiu esse apontar da responsabilidade civil e, pensando nesse caso, as coisas mudaram bastante? Eu acho que não. Perfeito, professor. Tem uma outra também sem identificação. Qual a importância da teoria da imprevisão para os contratos que não foram cumpridos em razão da pandemia? Muito bem. Vamos fazer uma distinção aqui. A teoria da imprevisão serve para rever contrato civil e empresarial. Está no Código Civil, 317, 478. A teoria da base objetiva está no CDC, artigo 6º, inciso 5, e dispensa a imprevisibilidade. De qualquer forma, o que está pegando na pandemia não é essa discussão se a pandemia é imprevisível, se não é imprevisível. Né? Até porque é imprevisível, mas não basta só isso para rever o contrato. Eu preciso provar a onerosidade excessiva. Então, eu preciso provar que a pandemia gerou uma repercussão para o meu contrato. Eu vou contar uma história, um caso, assim, não é caso de disputa judicial, mas é um caso interessante de um restaurante que eu frequento. Né? Até porque tem um capítulo novo desse restaurante muito engraçado, não, trágico, né? Não, nele não quebrou, não. Aliás, ele se deu muito bem, né? É um restaurante que eu vou... Aliás, foi o Luiz Flávio Gomes que me recomendou, chama Zuco, é um dos melhores restaurantes de São Paulo. No final ali da Doc Lobo, eu sou amigo do chefe, né? Aí fechou tudo, né? Eu fui lá no final da primeira onda de 2020, quando deu aquela abertura, né? E essa época aqui é época de descanso pandêmico. A gente vai ter uma diminuição de casos, de quadros desaparecer, porque já foi assim
É só ver o que aconteceu nos 2 últimos anteriores, né? Foi assim em 2020 e 2021. Aí eu fui lá no final de 2020, todo depauperado, porque é claro, de falar tanto de pandemia, eu tive Covid e fiquei mal, né? Eu tenho estresse pós-traumático de Covid, foi a pior doença que eu tive. Eu emagreci pra caramba, não me arregaçou. Aí eu fui lá, foi o primeiro restaurante que eu fui. Eu cheguei lá e falei, pô, será que o restaurante faliu, né? Eu cheguei no restaurante e falei, ih, chefe Meireles, ele estava todo depauperado, tinha tido Covid. E aí, como está o negócio? Está mal? Ele falou, mal? Nunca ganhei dinheiro tanto igual hoje. Eu falei, nunca ganhei dinheiro igual tanto, arrebentando. Eu falei, ué, o que você fez? Então, eu montei um aplicativo do restaurante, aliás, vocês podem achar aí, Zuco Restaurante, atendo a cidade de São Paulo inteira, montei uma cozinha oculta primeiro aqui, peguei todos os taxistas aqui da área para entregar o produto para mim, e hoje, antigamente eu vendia aí por semana 200, 300 pratos, agora eu vendo 1.500. O que é isso? Resiliência. Capacidade de adaptação. Aliás, eu não falei isso, a minha área de direito civil, alta resiliência. Escritura pública digital, né? Revolução, audiências virtuais funcionam, assembleia de tudo, de condomínio, tudo na internet. As arbitragens que eu atuo não tem mais audiência presencial, é tudo virtual. Tudo virtual. Tem umas que vazam aí na internet de vez em quando, né? Então, quer dizer, ele teve resiliência. Aí depois, em 2021, mais ainda, montou outra cozinha oculta, né? Aí agora ele me contou a história que no meio da pandemia, quando estava tudo fechado, às vezes ligava um cliente de outro estado para ele, achando que ia morrer. Aí ele vinha aqui e falou, não está com Covid não, era mais pessimista do que eu, vou ter a última refeição. Compra caviar, você arruma caviar importado, camarão, o cara conseguia. Aí abriu o restaurante só para o cara pedia vinho de 15 mil, 20, porque achava que ia morrer. Né? Vendia vinho, aquele Petrus, 15 mil reais, o cara arrumava. Aí ele abria lá. Bom, eu acho que agora não vai ter nenhuma fiscalização lá, não, né? Estou prejudicando lá o chefe. E ele me contou várias histórias, se o cara ligava, vinha lá do Centro-Oeste, vou morrer de Covid, então quero fazer minha última refeição aí. Aí ele pegava um garçom e ele cozinhava para a família do cara, que seria a última refeição do cara achando que ia morrer de Covid. E não morreu, não. Não morreu. Depois continuava indo. Ele podia pedir revisão do contrato dele de locação? Dá para pedir revisão? Porque o que os juízes passaram a exigir? Provar que a pandemia repercutiu para o contrato. Né? Construtora que comprou energia queria rever o contrato de energia. O 2021 foi o ano de maior lucro, porque os fundos imobiliários foram todos para lá. Então é a questão da resiliência. Precisa provar que a pandemia gerou repercussão e prejuízo econômico para pedir a revisão. Não basta só alegar, é pandemia, cabe revisão. Né? E uma curiosidade, a revisão pela teoria da imprevisão, antes da pandemia, não existia na jurisprudência. Tudo era previsível. Aí vem a pandemia e fez com que a revisão contratual do Código Civil começasse a funcionar. Esse é um dado curioso também. Agora, você vai sair da paz e falar, bom, então a pandemia foi boa? Não, claro que não. Mas houve uma certa resiliência e um poder de adaptação. Né? E houve transformação dessa adaptação. Ótimo. Agora a pergunta é da Rosilane Amélia Mendes, da UNABetim. Quais são os impactos, tanto negativos quanto positivos, das mídias digitais no âmbito da prática do direito? Fala rede social? Mídia social? Mídias digitais, né? Olha, eu vou falar de rede social, tá? Eu fiz tanta crítica, mas se você seguir bons perfis e com conhecimento técnico, eu fiz isso com outras áreas, né? E dependendo da fonte de informação for correta, também pode trazer coisas boas, né? Eu falo inglês, falo espanhol, de las calles, falo italiano e um pouco de alemão. Então, eu sigo perfis de... Não sei se isso é bom ou ruim também, né? Eu sigo perfis de todos os órgãos de imprensa de todos esses países que eu citei. Os principais jornais do Chile, os principais jornais da Espanha, os principais jornais da Argentina, do Peru, da Alemanha, DV, inclusive, de Portugal, tudo. Então, assim, você acaba tendo um conhecimento geral, e dependendo de quem você segue, sigo juristas de outros países também, um conhecimento técnico muito bom. Né?
mas assim, tem que selecionar quem que você vai seguir também, né? E que você vai acreditar naquilo que você vai seguir. Pandemia, voltando à pandemia, eu segui 4 ou 5 médicos que me foram indicados que tinham um perfil parecido comigo. Aliás, médicas. Né? E não segui alguns aí que a turma seguiu, aí, que tinha até mais seguidores, só falou besteira. Então, acabei acertando as coisas. Né? Acertando para mim, para minha família e para o direito também. Então, é uma questão de filtro, de selecionar, de seguir e de ter o conhecimento técnico bom naquilo que se deseja. Né? Então, depende muito da seleção que você faz. Perfeito, professor. Eu, por exemplo, sigo o Fábio Rabin, e aí eu faço algumas coisas que ele faz ali. Não tem nada a ver com o direito. Eu só não imito quem ele imita porque gera polêmica, senão eu imitaria também. Tranquilo, professor. Bom, então, na verdade não é uma pergunta, é só para me encerrar antes de passar para o doutor João mesmo, que chegou aqui para a gente, de um aluno. Brilhante aula, parabéns pela leveza e bom humor na forma que aborda assuntos tão pertinentes em nossa vida. E assim eu passo a palavra ao doutor João para encerrarmos o nosso encontro. Obrigado. Bom, pessoal, vou tentar fazer apenas aqui uma síntese, né, da palestra brilhante que ouvimos, das reflexões tão importantes que foram deduzidas aqui, não é? Algumas reflexões que eu achei assim, muito importantes. Pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Então, a gente não assina um contrato para descumprir. Segundo ponto que eu achei extremamente, depois eu pego, extremamente relevante, não é? A liberdade. A gente é livre para fazer escolhas e se responsabilizar por elas, não é? Então, se eu assinei um contrato, foi uma opção que eu fiz, tinha opção de fazê-lo ou não fazê-lo, a não ser que aquelas cláusulas sejam nulas e leoninas, vedadas por lei, não é? A validade do ato jurídico, né? Forma lícita, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, né? E, portanto, jus público, pacto privatório não potestas mutário. Então, o direito público não pode ser mudado pelo pacto privado. É questão da disponibilidade ou não do direito, né? Então, a gente tem aqui uma outra linha muito importante. Por que a gente está falando um pouquinho do latim, pessoal? O professor Flávio Tartucci também abordou aqui alguns aspectos muito interessantes. Ou seja, o direito é estabilidade, gente, né? O direito existe para permitir a vida em sociedade, o convívio, né? E, portanto, o direito não pode ser inventado, né? E há regras legais que devem ser observadas e que devem ser editadas pelo poder competente, que é o poder legislativo, né? Então, ele falou uma coisa que também que me chamou bastante atenção, que não devemos fomentar o ativismo, né? Se existe a lei, nós temos que observar a lei. Se a gente não gosta da lei, eu acho que a lei é indevida, é incorreta e deveria ser mudada, a gente deve lutar para que isso seja feito através de um processo legislativo justo. Porque a lei deve retratar, aí, pelo menos no país democrático, a maioria da população, não é? Por isso que existem quórums de aprovação legislativa. Outro ponto que eu achei também muito interessante, não é a questão aqui da pandemia, que o Flávio abordou tanto, e da teoria da imprevisão. Mais um instituto que vem lá do direito romano. Olha para vocês verem, pessoal. Aquilo que parece ser uma inovação, né? Tirar o coelho da cartola. Os romanos já haviam pensado nisso lá atrás, né? Que é a teoria da imprevisão, o rebus sic stantibus, a famosa, né, cláusula que estava um pouco adormecida. Mas o professor Flávio também abordou aqui alguns aspectos que são muito interessantes, né? Não basta a imprevisão. A nossa lei traz mais 2 requisitos. Onerosidade excessiva, ou seja, alguém tem que ter sofrido um ônus excessivo em virtude daquela imprevisão, e a vantagem para a outra parte, né? E muitas vezes o que houve aqui é que todo mundo perdeu, não foi só um lado. Então foi oneroso, mas foi oneroso para muita gente.
E se você fizer essa revisão, você está sendo injusto, né, com aquela parte que também sofreu. E outra, que é o imperativo do cumprimento do dever legal. Né? Só para dar o exemplo aqui da questão que o professor Tartucci colocou, se eu era impedido de realizar uma determinada atividade presencial, por exemplo, a do humorista que convocou um show, como é que eu posso sofrer as consequências se eu estava impedido por lei de realizar aquela atividade e em homenagem a um bem maior, que era o direito à vida, a proteção à saúde, né, a segurança das pessoas. Então, o Flávio bem colocou aqui que o direito não é o bom senso. E lá no início do curso de direito, a gente estuda a diferença entre direito moral, direito e costume, né, justamente para poder diferenciar essas situações. Mas, obviamente, que o direito ele tenta normatizar aquele senso comum, aquelas regras que a sociedade tolera e aquelas que ela não tolera. Não é? E não sei se a gente tolera. O que será que está havendo, pessoal? Bom, e para que a gente, então, não... Será que é alguma catástrofe ou só um chilique? Então, pessoal, para que a gente possa fazer aqui o fechamento, inclusive porque estamos com uma plateia enorme aí via online, eu queria, na verdade, após feita essa breve síntese, né, agradecer enormemente aqui a presença do professor Flávio, agradecer aos alunos, professores, mestres e aqui representados pelos nossos queridos colegas de bancada e desejar a todos aí uma boa noite. Muito obrigado, professor. Turma, apesar da gritaria lá, que a gente não sabe ao certo o que aconteceu, o professor Tartucci, ele trouxe aqui para a gente, ó, essa é uma obra aqui queridíssima por todos, né? Essencial na nossa biblioteca e nos nossos estudos de Direito Civil, que é o Manual de Direito Civil, volume único do professor Flávio Tartucci, pela editora Método. Ele trouxe gentilmente essa obra para fazer um sorteio. E aí, como não tem número, né, de cadeiras, não teve ticket, ele combinou de colocar uma data de aniversário, né, professor? Então é contigo. Não, aniversário hoje não, porque pode ter mais gente. 19 de março. Mas a senhora está com o documento aí, porque a boa-fé não se presume nesse caso. É uma máxima antiga. Não, não precisa, eu acredito. Obrigado, parabéns. Obrigado. Tchau, parabéns. Professor, é um prazer enorme. Turma da manhã, turma da tarde, professor Fernando aqui, tá? Para ele, os relatórios que vocês estão fazendo. Professora Débora está no canto, aqui do lado do meu lado direito. Professora Débora está ao meu lado direito. Para ela, o relatório.